Olá, bem-vindo a essa primeira edição do nosso podcast Com Propósito. Eu sou o Júlio Garcia e nessa nossa primeira edição, nosso primeiro episódio, nós vamos ter aqui conosco o publicitário aposentado, aí mais de 50 anos de experiência, Osmar Sarabia Garcia. Ele é conhecido em Maringá como o seu Osmar das Mini Portas. Marido da Lola, pai do Marlos, da Gabriele e deste que vos fala. Meu querido pai está aqui para inaugurar com um primeiro episódio. Agora, seu Osmar, nós temos mil coisas para poder falar que tem a relação com propósito, que tem a relação com trajetória da vida e com os projetos que você desenvolveu, que culminaram até nesse momento da tua vida de uma forma muito espontânea, não planejada, com um projeto de impacto social numa cidade como Maringá, que são as Mini Portas. E eu acho que vale a pena começar a falar um pouco sobre isso. Como é que um publicitário se torna um artista plástico? Como é que foi esse processo de sair de uma determinada área da profissão, né, de criação, e virar um artista plástico responsável pelas Mini Portas? A minha vida toda foi trabalhando com criação. Então, não diferente disso, com a aposentadoria, eu resolvi criar o minha própria Disney, né? Por que não dizer assim? Porque é onde talvez seja até pela explicação das próprias Mini Portas, das pessoas que param diante delas e criam suas histórias, e eu criei a minha. Então eu tenho o meu cantinho, onde às vezes eu esqueço de comer, de tomar água, porque eu acabo me dedicando tanto. Mas falando assim, dá a impressão que você se aposentou pensando em fazer Mini Portas, e não foi isso que aconteceu, Não, né? não, foi. Como é que você começou a fazer artesanato? Da onde que isso surge, entendeu? Ela surgiu da história do meu pai, né? Meu pai que já se dedicava a isso, e com uma pequena marcenariazinha, onde ele só fazia coisas para criança, e carteirinha, mesinha, coisa e tal para estudo, esse tipo de coisa. E eu curtia muito isso, em férias, coisa e tal, ia lá ajudar ele, e acabei tomando gosto pela coisa, ou talvez já estava isso em mim, e fui aprendendo, né? E até hoje eu continuo aprendendo. Então cada peça que eu venho fazendo só vai crescendo assim a minha perseguição pela perfeição, né? Porque eu chego a fazer 2, 3, 4 peças e jogo fora porque não está do jeito que eu quero. Para os outros eu não sei, mas ela tem que ficar do jeito que eu quero, né? E isso aí me agrada muito e é a minha vida hoje, é onde eu... né? Agora, você trabalhou muitos anos na comunicação, né? Que áreas que você trabalhou, por exemplo? Comunicação, um saco nas costas, uma foice, um sanduíche de pão com mortandela, um facão. Eu com 16 anos, hoje não pode se falar isso, né? Com 16 anos eu fui trabalhar no Correio, contratado para cortar árvores que batiam no fio do telégrafo. E era a única forma de comunicação rápida que tinha na época, né? Através do telégrafo. 1920? Não, 1967. Isso era onde? Em Apucarana. No norte do Paraná. É minha terra natal, né? E depois disso, tinha umas pseudos agências da época, né? E como eu sabia e desenho até hoje, manual, então fui contratado para fazer desenho de chaveiros e flâmulas, esse tipo de coisa, né? E a partir daí, para a televisão foi um pulo. Eu comecei em televisão em 1972, né? E de lá para cá, sempre televisão, trabalhando em televisão. Fazendo o que nas televisões? Você fazia... Eu comecei com arte e depois aí você vai tomando gosto pela coisa e vão tendo aberturas. E eu acabei me dedicando mais à criação de peças comerciais, de produção, né? Na época bastante difícil, porque a tecnologia existia, mas não fora do Brasil, né? E também não com a proporção que existe hoje, é óbvio. Mas era bastante dificultoso, mas muito legal, muito poético, sabe? Você lembrar as maneiras com que eram feitas. Eu, por exemplo, eu tinha que fazer uma taça encher de um determinado líquido que eu botei um corante ali, coisa e tal, que era a abertura de um programa. Ela teria que esvaziar, aliás, encher sozinha, como se fosse um passe de mágica na frente da câmera.
Eu consegui, depois de muita briga numa vidraçaria, consegui furar ela por baixo, botar uma mangueirinha transparente e numa garrafa, que não tinha PET também, era vidro. Eu enchi ela, quando eu subia ela, a pressão fazia com que a água fizesse ela subir. Quando eu abaixava, a água descia e esvaziava. E quem estava assistindo falou, nossa, foi feito, sei lá eu, lá no Japão, na Coreia, em outro lado do mundo, onde a tecnologia já resolvia esse problema, né? Então era uma dificuldade bastante grande e muito gostosa, porque eu acho que isso aí é uma base de tudo aquilo que eu fui aprendendo. Depois parti para a parte de criação, escrever, dirigir, e foi até onde me aposentei. A partir dali me dediquei para a agência, atendendo só 3, 4 clientes, que aliás eu tenho até hoje, né? Eu tenho clientes que estou atendendo há 25 anos. Aliás, eu tenho um comercial no ar que fazem 22 anos que está no ar sem ter tirado um mês, que é o da Santella, né? Há 22 anos? 22 anos, o mesmo material. E o cliente não quer trocar porque não quer investir? Não, não é isso não. É que deu muito o que falar esse comercial, né? Até uma ocasião nós fizemos uma segunda peça para ele e foi interessante que uma escola pública municipal, de Cascavel na época, os alunos e a professora escreveram uma carta pedindo para voltar ao comercial. Então não ficou uma semana. Voltamos com o comercial novamente e está aí até hoje. Que interessante. Vamos colocar o link dele aqui na descrição? Sim. No final aí da conversa, quem tiver curiosidade vai assistir. Ou então eu tenho até o VT, se for o caso, não sei se cabe. E aí, veja só, com essa experiência toda, você se aposenta, se muda para Maringá, fica perto da família, de Apucarana, filho, enfim. E aí, em algum momento, surge o projeto das mini portas na sua vida. E isso mudou muita coisa, né? Mudou e mudou para bastante e para melhor, vamos dizer assim, né? Porque geralmente quando as pessoas se aposentam, a tendência sempre é o sofá, sabe? É um joguinho de baralho na praça. Eu não critico isso, eu acho que cada um faz o que gosta e o que quer. Mas eu, sinceramente, eu não senti... A minha única diferença de quando trabalhava é que eu saía para ir trabalhar. Era aquele compromisso. E hoje me ocupo com isso, que é uma satisfação enorme, sabe? Já até convidei alguns vizinhos que ficam lá sentados nas cadeiras para vir ajudar a lixar alguma coisa quando eu preciso, mas eles não querem saber não, sabe? Mas tudo bem, deixa quieto. Agora você falou de surgir aí, César. Na verdade isso aí surgiu, já fazia alguma coisinha, mas surgiu embaixo de um pé de manga, né? Porque em visita à minha sogra na chácara lá em Apucarana, eu resolvi, vendo a casa, aquela casa antiga, eu já sabia que aquela casa tinha história, que veio reconstruída de um sítio, que era em outro local, né? E eu resolvi fazer casa. E comecei a medir, coisa e tal. E até um cunhado brincando falou assim para mim, fazer por fora é fácil, quero ver se fazer por dentro. E eu fiquei com aquele desafio na cabeça. Então eu construí a casa, eu fiz a casa uma réplica e fiz tudo que tem dentro da casa, tem dentro dela. Até... quando eu fui cobrir a casa, eu lembro que você até me fez a pergunta. Falou assim, pai, mas se você vai cobrir, deixa para tirar para ver os móveis dentro. Eu falei, não porque vão mexer e acaba danificando. E eu fechei. Então tem peças, tem guarda-roupa, tem camas, várias peças que estão lá dentro e que não dá para ver. Mas eu fiz e tenho certeza que está lá dentro. Então gostoso é isso, entendeu? E aí, a partir daí... Como eu estava já, vamos dizer assim, dominando a arte de fazer as réplicas de casas, eu tive a história, eu acho que você pode até colocar bem melhor do que eu, que foi uma sugestão tua, né? Como é que aconteceu? É verdade, tem uma parte minha. Eu quero destacar a tua parte, porque dar ideia é fácil, né? Todo mundo dá ideia. Mas o contexto em que surgiu isso, nem todo mundo sabe, né? Como eu tive uma experiência lá no exterior e fui estudar, enfim, fazer um pós-doutorado, eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Atlanta, lá na Geórgia, nos Estados Unidos. E procurando coisas de turismo na cidade, lá tem a sede da Coca-Cola, tem um aquário gigante lá, um zoológico fantástico, a cidade é muito bonita. Lá que foi gravado a série Walking Dead, e tem várias séries de TV americana que são filmadas lá, tem muitos estúdios lá, inclusive, nem todo mundo sabe. Eu descobri que tinha uma espécie de arte das ruas chamado Tiny Doors. Também vamos colocar o link aí para quem tiver a curiosidade de ver. É uma artista chamada Karen Anderson.
E isso eu fui descobrir depois, porque eu só achei curioso que eram pequenas portas muito criativas. No caso dela, ela faz com resina, né? Tem uma característica bem específica. E quando eu vi aquilo, eu me encantei. Eu falei, nossa, que legal e tal. E comentei contigo. Acho que você, na época, até achou estranho, não foi? Eu demorei. Porque você imagina você fazer eu tive portinhas, por exemplo, que eu levei 25 dias para fazer. Então, porque perguntar para mim, mas você já faz o projeto ou não? Eu faço a porta, daí vou fazendo dos lados. Porque eu não sei como é que vai ficar. E para mim, de repente, vem o estalo. Não, agora está pronta, então eu paro, né? E depois você pegar 25 dias trabalhando numa dessas portinhas, chegar lá, colar na rua, né? Virar as costas e sair, a primeira noite eu quase nem dormi, né? Mas se chove, como é que faz? Será que vão roubar, vão chutar? Então não roubam, não é difícil, mas chutar, chutam. Mas daí, mas daí tem a história dessa primeira porta, porque quando eu vi o projeto e eu te falei, até eu lembro que você estava terminando essa casa réplica, né, da Dona Agostinha, minha avó, enfim. E aí eu te falei, olha, tá fazendo a casa inteira, faz só uma portinha e tudo, né? Mas sem a pretensão de criar nada, era simplesmente porque eu achei legal, eu falei, faz uma portinha pequenininha aí também. E você, coisa de 1, 2, 3 dias, já estava com a porta praticamente feita e pronta, né? O modelo dela me facilitou fazer em 2, 3 dias. É que o problema é o seguinte, César, eu sou movido a desafio. Se as pessoas falam, você consegue fazer isso? Eu quero fazer melhor do que a pessoa está imaginando, né? Sabe, você vê o rosto da pessoa na hora que recebe uma obra minha, é o melhor pagamento que tem. Eu não estou preocupado com dinheiro, né? E aí eu lembro que eu ainda estava lá, porque eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, e você falou, quando voltar para cá, o que eu acho que eu te falei até para colocar na rua, eu falei, coloca na rua então, vê o que acontece. Nós estávamos até no começo já, meio não, né? Começo da pandemia, já estava forte, né? Mas e a coragem, né? E a coragem para fazer isso? Porque eu não sabia se eu podia colocar num espaço privado, um espaço público. Eu não sabia qual seria a reação, se alguém ia brigar comigo. Teve um episódio curioso, inclusive, né? Que você foi num estabelecimento grande aqui na cidade. Fui no shopping. Eu fui no shopping. E aí você falou, não vamos falar qual deles, né? Mas fomos nos shoppings. Mas é pertinho daqui, né? Sim, aqui em Maringá. Não, de onde nós estamos. Ninguém sabe onde a gente está aqui. Não, eu sei, por isso que eu estou falando. Não, mas foi interessante porque a pessoa me recebeu, a recepcionista, a secretária da direção do shopping, e eu expliquei para ela, né? Do seu jeito, lógico. Do meu jeito, só que quando você explicou para mim já foi difícil entender. Agora eu explicando para ela, eu acho que complicou um pouco mais. Mas na verdade ela ficou meio assim, vendida, coisa e tal, e foi falar com o cara. Foi lá e aí voltou dizendo que iria me receber, que ele estava ocupado, mas ia me receber, que era para guardar. Eu fiquei ali uns 50 minutos esperando, e já impaciente, e vi que começaram a chegar pessoas para falar com ele, e elas anunciavam e ele já recebia. Eu continuei. Aí, depois que saiu todo mundo, coisa e tal, ela pegou e falou, deixa eu ir lá falar com ele de novo. Voltou e falou, olha, ele falou que não aceita, o shopping, a direção aqui não aceita normas, não permitem que seja colocado artesanatos na rua, em frente, e muito menos dentro do shopping. Eles não querem que venda nada aqui, não sei o quê. Resumindo, ela não entendeu nada, né? E aquilo me deixou chateado. E esse mesmo shopping, depois que nós colocamos e começou a acontecer o projeto, a gente foi procurado, né? Procurados, alcançado por eles, para convidando que nós colocássemos coisas e tal. E tá lá, né? Tá lá uma portinha. Esse episódio tem alguns ensinamentos, né? O que eu acho mais bacana é lógico, vai saber essa pessoa que te recebeu, a intenção dela. A gente pode entrar nisso, né? Eu acho que isso tá um pouco no meio, mas eu acho que talvez, César, ela não é obrigada a entender aquilo que eu estava levando. Eu acho que esse que é o ponto. Mas na hora eu não gostei. Lógico. É que uma ideia nova, e normalmente uma ideia que muda o que a gente espera das coisas, ela tem uma dificuldade de ser entendida, de ser aceita, e muita gente desiste. Você podia simplesmente virar as costas e falar, ninguém quer saber de uma portinha de artesanato. Eu não tenho onde colocar um negócio desse.
Mas eu acho tão gozado que a criação, a vida desse apelido que me deram de artista, um negócio tão estranho, porque seguindo aquela ordem dos desafios, eu fui desafiado e criei um castelo para colocar num determinado local. Eu cansei de tanto andar com esse castelo no carro para poder mostrar para a pessoa que definia. Mas não sei se não entendeu o que aconteceu, o castelo acabou ficando em outro local. Mas tudo bem, isso acontece. Então, mas é porque compreender as ideias não é algo tão simples. Sim, não, lógico, e eu não critico a pessoa por isso. E eu acho que hoje existe uma tendência, a velocidade com que as coisas têm acontecido, especialmente a informação, né? É tudo tão rápido que a gente às vezes esquece o timing das pessoas, o timing das coisas, que tem uma demora. Às vezes tem uma demora para alguém compreender o significado de alguma coisa. E no seu caso especificamente, então, quando vem essa primeira portinha, você tem um não naquele contexto. E dali a pouco eu voltei para o Brasil, até não morava em Maringá, e você falou, ó, vamos colocar na rua. A gente não sabia onde colocar, e aí a ideia foi colocar lá do lado do Parque do Ingá, ali na porta de acesso lateral, onde inclusive virou o ponto 1 da porta 1, para essa primeira portinha, para ver o que ia acontecer, a reação das pessoas, e você nunca quis aparecer como pessoa, como você diz assim, né, você é chamado de artista hoje, você é considerado um artista plástico por isso, mas na época era só uma provocação no meio da pandemia, uma externalização de uma ideia, e aí a gente colocou lá, né, foi um dia de noite, até com receio, né? Sim, sim. Receio do que podia acontecer. Não, lógico, era um cuidando e o outro, né? É curioso, né? Porque a gente tinha receio de ser visto como um vandalismo de uma área pública. Sim. E hoje a nossa maior preocupação é o real vandalismo contra essa arte, né, urbana. Lógico. É que uma coisa que chateia e que, por vezes, até a Dona Lola, minha esposa, me aconselhou, hoje não mais, né? Mas ela falava, para com isso, você faz, e 2 dias já estão quebrando. Mas, na verdade, o que me motiva a poder continuar com isso, e vou continuar, é o fato de ver o sorriso da criança que para na frente de uma portinha dessa. E até eu costumo dizer da criança que existem em adultos, né? Porque nem 100% é obrigado a gostar, sabe? Eu percebo que... Na verdade, tem muita gente que sequer enxerga. Não enxerga porque não chama atenção, não gosta. Agora, tem pessoas que curtem e adoram. É o caso, por exemplo, da nossa aventura aí de esconder as chavinhas nas praças, de que você vê, a gente testemunhou já famílias, sabe? O pai deitando embaixo de banco, a mãe na corrida. São pessoas que realmente curtem e gostam. Estavam ali para poder buscar, de repente, ganhar uma piniporta para o filho. Então, mas naquela primeira porta não existia nada desse conceito. Não. Depois dela, você mesmo se sentiu com coragem, se empolgou. Foi uma primeira reação, acho que até teve uma criança que o pai foi lá e ele compartilhou uma foto, ele viu o @, na portinha, e ele compartilhou e marcou a gente. Ninguém sabia quem era você, quem era o projeto, nada, né? E aquilo foi te motivando, você fez mais 2 portas. E aí aquilo começou a chamar um pouco a atenção. Comentário daqui, comentário dali. A imprensa veio atrás para fazer uma reportagem, até na época a gente comentou que você não queria aparecer, a ideia era ficar anônimo, era um projeto de intervenção artística urbana. Eu acabei até participando dessa entrevista, mas anônimo, né? Eu falei, não vou falar meu nome, você não vai dizer quem é, e você também não sabe quem eu sou. Depois dessa reportagem, aí a Diretoria de Turismo de Maringá conseguiu por vários meses te localizar, veio conversar, e para nossa surpresa foi uma reação positiva. A prefeitura entendeu o projeto e de certo modo até parabenizou, achou muito legal, e isso nos deixou com mais tranquilidade de que havia ali um apoio, vamos dizer, no sentido de reconhecer aquilo como arte. Sim, né? Sim. E a população, principalmente esses que gostam, crianças, começaram a ter uma interação com essas portinhas, né? Que é o que hoje você consegue descrever de uma forma tão simples, mas na época tudo era novidade, né? Isso aí acabou gerando uma coisa muito gratificante para mim também, que foram os convites para a escola, que acontece até hoje, né? Sabe, de você chegar e ser reconhecido pelas crianças, que aliás eles colocam nos ônibus, até aqui
Orizona, de Marialva, de várias cidades da região, que põem ônibus da prefeitura, ou do próprio colégio, e trazem para fazer um tour para ver as portinhas. E isso aí acaba gerando, de repente, um convite para a gente poder ir lá e conversar com essas crianças, que é uma coisa muito, mas muito gratificante. Eu tive uma experiência, por exemplo, em Arizona, onde um menino me deu uma casinha de presente. E aquilo me comoveu, lógico. E você lembra o nome dele? Bruno. O Bruno. Bruno. E eu comecei, mandei para ele, que eu levei umas mini portas para lá, deixei exposto, porque daí queria mostrar na reunião de pais e mestres, coisa e tal. E também para fotos, porque eles estão fazendo um livro, né? Estão fazendo um livro e em turmas estão pintando quadros. Vão fazer depois uma exposição de quadros, que é um projeto que está ocupando eles até o final do ano de alguma forma. E esse menino Bruno acabou demonstrando assim, um interesse muito grande de material, como é que eu usava, coisa e tal. E baseado nisso, eu não podia deixar de dar um apoio para ele. Então, quando eu recebi de volta as portas que me trouxeram, eu mandei para ele uma portinha toda cortada, bem o estilo dessa do Japão, que eu acho que daqui a pouco a gente fala nela, para ele montar. E a mãe dele, mandei um videozinho como é que ele faria. E para minha surpresa, ele montou certinho e a mãe gravou. Né? Eu tenho um vídeo dele montando. E me propus agora a cortar outras madeirinhas, coisa e tal, porque como é que eu vou expor uma criança a cortar, mexer com serra, né? Então, vou fazer isso aí e vou mandar para ele. Óbvio que eu não pretendo fazer isso com todo mundo, porque não tenho condições. Mas, quem sabe lá para o futuro, um projeto, sei lá eu. Mas é interessante isso. Então, isso aí é gratificante para quem trabalha com isso e não vive disso, mas vive isso, entendeu? Então, agora você tocou num ponto legal, porque eu também me lembro que depois que você colocou umas 5, 6 portinhas, 7, não lembro, e aí o projeto foi se tornando um projeto mesmo conhecido e tal, ele sempre foi mantido com recursos próprios. Teu, meu, mas você usa muito material reciclável, mas você acaba comprando uma cola, compra alguns materiais necessários para instalar, limpeza. Anda muito, né? O combustível não é barato. E aí eu lembro que a gente estava vendo uma mini porta danificada, que aí isso começou a acontecer. Né? Nos primeiros momentos isso não acontecia com frequência, porque talvez os vândalos sequer sabiam que elas estavam por lá. Mas conforme isso foi ganhando notoriedade, eles foram observando isso. Essas pessoas que eu coloquei, que não olham, porque não gostam, coisa e tal, o vândalo, ele está numa categoria muito mais acima disso. Lógico, porque a destruição. Ele tem ou, né, a intenção de simplesmente destruir pelo prazer de ver algo sendo destruído, ou para chamar atenção para ele, né? De alguma forma, ele num grupo, em algum lugar, ele leva um pedaço como um prêmio, né? De que ele foi lá e destruiu. Mas o que eu lembro é que nós estávamos olhando exatamente uma dessas portinhas do Parque Tengá e chegou uma família para olhar a portinha com as crianças. E eles eram de Cascavel e tinham vindo visitar a família aqui. E as crianças lá em Cascavel já tinham ficado sabendo pelos primos, pelas redes, enfim, que tinha essas portinhas em Maringá. E aí quando eles vieram para cá, uma das primeiras coisas que a família foi fazer foi procurar as portinhas. E quando eles chegaram lá, você estava consertando ela. E aquilo ficou muito claro, a responsabilidade que surgia com esse projeto, porque na hora que você coloca a sua arte publicamente, as portinhas são lindas, elas têm detalhes assim impressionantes de como você cria. Mas aquilo, infelizmente, não dura muito tempo mais, porque esses vandalismos acontecem. Tirando o efeito do tempo, né? Porque a chuva, o sol, o vento, ele acaba danificando um pouco, mas isso leva meses, você recupera. Mas ir lá e quebrar é diferente. E tá aí uma outra situação, né? Porque hoje nós colocamos a primeira dia 14 de fevereiro de 2021, né? De lá para cá, é só contar quanto tempo foi isso, eu fui descobrindo materiais, porque eu trabalho muito com material reciclável, né? Por uma questão até de custo. E descobrindo materiais que fossem mais resistentes às intempéries e do tempo. E contra vândalo não tem, só se eu fizer de ferro, né? Mas teve uma outra situação que você colocou essa, vou colocar outra. Nós consertávamos uma porta na frente da prefeitura, era próximo do 12:30, chegou uma senhora com uma menina que haviam chegado de Curitiba no aeroporto, e a filha fez a mãe sair direto de lá de Uber e passar lá na prefeitura para ver mini porta, para daí ir para o shopping para almoçar.
foi uma outra situação gratificante, né? Então, eu acho que isso que é legal, né? Porque você começou a perceber, enfim, de que o projeto ele saiu de você. Sim. Ele ganhou as ruas e eu acho que essa sempre foi a tônica, né? São as mini portas de Maringá. Elas não são as mini portas do Seusmar. A partir do momento que eu coloco ela lá e viro as costas, ela passa a ser de Maringá. E o foco é esse, né? Ele gera lazer, turismo, Sim. educação, cultura, público. É sempre em lugar público, gratuito e, portanto, não tem financiamento. E, inclusive, nunca foi aceito, nunca foi proposto, enfim, financiamento público para manter essas portinhas. E aí, né, você tem dois casos que eu queria destacar que eu conheço. Primeiro que outras cidades começaram a te convidar, pessoas que vivem em outras cidades, falando, traz para cá, eu pago, o que a gente faz para trazer? E por que você não leva para outras cidades? Não levo porque eu não teria condições de estar... Aqui em Maringá já é uma dificuldade, né? Para poder estar reparando essas portinhas. Porque, na realidade, é o seguinte, se você coloca ela lá, ela está toda bonitinha, mas ela começa, tiram lá umas florzinhas da carriolinha, arranca uma gradinha. Quem vê sem vai achar que era desse jeito. E ainda acaba gostando de mirando. Só que para mim, fere. Para mim ela é uma obra que está danificada. Agora você imagina isso longe daqui. Se aqui já é dificultoso em termos de correria para poder estar mantendo isso, como é que a gente vai manter outra cidade? Como é que formaria uma mão de obra, uma pessoa para fazer isso? Não tem muitos loucos por aí, não. Perfeito. E aí vem o segundo ponto que eu ia falar, que eu percebi que, apesar da ideia ser ingênua, ser uma ideia legal, você se embarcou nisso e criou várias portas, ninguém te pediu para fazer isso, mas você faz, e agora existe uma cobrança indireta, que a gente pode sentir assim, de manter o projeto. Sim. Indireto porque você para a hora que quiser, mas ao mesmo tempo é uma coisa maior do que o que você é e do que você faz. A gente percebe até pela manifestação nas redes, né? Das pessoas, o que elas sentem, né? Principalmente quando eles veem que quebraram alguma coisa. Já avisam, eles vêm dando força, coisa e tal. Agora, interessante porque, como desperta muito de fora, e tem um caso daquele colégio de Curitiba também, que participaram fazendo, na época pesada da pandemia, onde eles fizeram redações e que acabou culminando, eu acho que dá para sair, se já não saiu, um livro dessas redações sobre as mini portas. Quem mora atrás de cada uma, escolheram lá os temas, coisa e tal. Então, assim, quando você vê que o projeto já se tornou maior do que você tem essa sensação, necessidade de manter. E como você é uma opção, né, quer manter esse projeto como um projeto de doação para a cidade, não receber dinheiro público, não receber dinheiro da prefeitura, do estado, lei de incentivos à cultura, passou a ser um valor do projeto, porque ele significa, primeiro, uma isenção total. Nós vivemos um mundo complicado do ponto de vista político, né? Tudo que se faz, não importa o que você faz, ele passa a ter uma leitura ideológica de um lado, de outro. E esse projeto ele tem uma pretensão agora de se tornar um projeto universal, que todos possam curtir. Que você olhe para uma portinha dessa e não fique pensando que é uma portinha de um prefeito A, de um prefeito B, que ele é uma portinha de um partido de outro, de uma ideologia. Não existe essa conotação. O que existe é um artista que se inspira em temas da sua vivência, do momento, e coloca na rua, né? E aí, o que me chamou a atenção, isso que eu queria destacar, é que eu vi que a ideia, apesar de ser muito boa, ela também te criou um mega problema, né? Porque agora você tem que manter essas portas. Tem um custo para você fazer isso, e não tendo dinheiro de financiamento público, nada disso, porque é um valor do projeto, você começou a criar mecanismos para tentar oferir algum tipo de valor para dar suporte para o projeto. E aí surgiram duas iniciativas que eu queria que você explicasse. Uma são as portinhas que são vendidas numa loja online, uma lojinha de artesanato do projeto, são as mini portinhas que a gente chama, né? E aí essas portinhas estão disponíveis, quem quiser entrar lá no site, vamos deixar o link aqui também, e você consegue despachar inclusive em qualquer lugar do Brasil. Elas são portinhas pequenininhas que a pessoa pode colar num rodapé, elas têm uma ideia de um enfeite, não é isso? Sim. E o outro que são as encomendas, porque aí teve muita gente que começou a pedir para levar uma mini porta para casa, uma mini porta de projeto exclusivo. Aí você falou, bom, dá para fazer, aí tem lá no site também, miniportas.com.br/encomendas, que a pessoa que tiver interesse, tá o link aí descrito também, ela vai lá e descreve a ideia, o conceito, e você avalia o quanto
tempo, a dificuldade, um valor de orçamento, e aí boa parte desse valor, inclusive, vai ajudar a manter o projeto nas ruas, né? Como que funcionam essas encomendas? Você tem vários exemplos, como é que começou? Quais são casos assim, de encomendas que você acha que são muito legais? Foi a partir das entrevistas que depois que me descobriram, né? Começaram a mostrar as emissoras de televisão nos programas, as réplicas que eu fiz, né? Que é, no caso, a casa da minha sogra, fiz a primeira igreja de Apucarana, fiz, que mais? Uma casa para... Aí já pintaram as encomendas. Foi uma casa que eu fiz para Ponta Grossa, uma casa de 90 e poucos anos, que já desmancharam, né? Depois para Naviraí, que é a mesma casa de Ponta Grossa, para um outro primo, que interessante que eu peguei duas épocas, são duas gerações da família, que a casa era diferente. Então, cobertura da área, a estrutura dela toda foi mudar. A casa, estrutura mesmo, aliás, e a parte externa modificou. Ali era porque os avós viviam ali, eles tinham memórias de infância. Uma memória bastante grande. Então, conforme ela foi passando para mim, como eles brincavam ali, através disso, eu fui criando, e até ela me dizia que o avô... Quando eles chegavam, eles sentavam numa cadeira perto do relógio de luz, que era antigo, né? Para que um dia o primo dela mexeu lá e levou um choque. E era um relógio, ela falou que era de vidro. E eu fiz esse relógio micro, mas com os números, com tudo certinho. E depois ela pedi para ela até que gravasse um vídeo, né? Nos autorizando a colocar isso na rede. Mas ela me ligou e falou, desculpa, seus mães, mas virou uma choradeira aqui, que a gente esqueceu de gravar. Foi muito legal. Aí depois eu fiz mais uma casa lá para Foz, né? Uma casa onde nasceu um empresário lá de Foz. Fiz aquela porteira da fazenda do Almir Sater. Ali foi uma homenagem a ele, né? Que você foi. E que mais que eu fiz de casas? Fiz a fachada da faculdade lá de Cornélio Procópio. Colégio Adventista. Colégio Adventista aqui de Maringá, que através deles já despertou. E eu acabei de fechar 2 unidades de Apucarana, do Adventista, e também o de Londrina, que estou negociando, né? Aí você teve dentistas, sim, clínica de veterinária, o próprio Equifome. Sim. No site, inclusive, tem lá todos que já apoiaram, né? Porque viram apoiadores do projeto, né? Tem. E, inclusive, agora eu estou iniciando aí uma réplica da casa da dupla lá, Chitãozinho e Chororó, para uma fã que quer presenteá-los, né? Da casa atual deles, uma mega mansão? Não. É a primeira casinha lá de uma serraria. Ou seja, a casa de infância também deles. É a história, né? Mas eu tenho muita informação, eu tenho 2 fotos dela. Tá? Ótimo. Com base nisso, você reconstrói. Reconstruo. Então, quem tiver interesse de apoiar o projeto, de apoiar a tua arte, apoiar o projeto das ruas, porque as mini portas nas ruas de Maringá são gratuitas, elas são mantidas sem recurso de ninguém. Então, esse tipo de projeto, a pessoa que ajuda, está ajudando dessa maneira. Né? Porque essas réplicas que faço, tanto só de portas, de casas, prédios comerciais, eu faço para poder me ajudar no projeto também, né? E para atender as pessoas que curtem e para que tenha isso como um souvenir, assim, para lembrar, que é bem melhor que fotografia, né? E aí teve as minhas acendem as luzinhas dentro. Né? E aí teve o caso do aniversário das cidades irmãs de Maringá e Kakogawa. Ah, sim. Porque a cidade de Kakogawa fica no Japão e há 50 anos atrás iniciou-se, por meio dessas formalidades, né, uma relação de proximidade. Chama-se cidades irmãs. Quando elas criam vínculos de amizade, vínculos culturais, há recíprocas, né, visitas e etc. Lá em Kakogawa tem uma miniatura da Catedral de Maringá. Em Maringá tem jardins, tem homenagens no Parque do Ingá, em vários lugares, né? A cidade tem uma avenida chamada Kakogawa aqui em Maringá. Lá em Kakogawa tem a Avenida Maringá. Então são símbolos sempre de amizade entre os povos e as cidades, né? E aí fazem 50 anos. E aí o que foi bacana é que a prefeitura, tendo uma comitiva que vai até Kakogawa, né, para retribuir a visita que eles fizeram a Maringá, veio te perguntar se tinha alguma coisa de mini porta que você poderia fazer para eles levarem para lá, não é isso? Sim.
E aí como é que foi? Porque isso também é interessante, né? Na hora que você é consultado, é natural que a prefeitura queira saber como é que funciona, qual é o custo para fazer uma quantidade de mini portas. A intenção deles era inclusive levar como um souvenir, né? Um presente. E aí a opção nossa do projeto foi, não, nós não vamos cobrar por isso. Não porque não tem um preço que vai ser feito, né? Mas porque era uma forma do projeto participar e também fazer uma homenagem a essa história. E o que eu queria chamar a atenção é assim, né? Como é que você se sente sabendo que nesse momento as portinhas já estão, acho que lá no Japão, chegaram lá. Você imaginar que o prefeito da cidade, querendo ou não, por bem ou por mal, está levando um pedaço da tua arte que representa um pouquinho de Maringá. Como é que você imagina um negócio desse? Olha, se no início, quando eu comecei a fazer a primeira obra que eu fiz, eu já tivesse a incumbência de fazer 10 mini portas para mandar para o Japão, talvez eu não teria conseguido. Óbvio que nesse tempo todo que eu me dedico a isso, eu fui aprendendo, inclusive aprendendo a necessidade de fazer as coisas para cair no gosto de quem vai receber e o porquê vai receber, e esse caso do aniversário, né? Então acabou culminando na finalização dessa obra. Que eu acho, para mim, ficou do jeito que eu queria. E eu vou botar a imagem aí, mas como é que você criou isso? O que ela representa? Eu teria que simbolizar a amizade entre as duas cidades, mas eu acho que num sentido de maior grandeza, Japão-Brasil. Então o que eu fiz? Busquei peças para poder compor a mini porta, que é um par de sandálias havaiana. Eu estou falando da marca aqui, né? Mas é o tipo, né? Porque ela é muito o estilo é muito conhecido, que é uma coisa muito brasileira, que toda parte do mundo que tem, é uma coisa que surgiu aqui, é uma marca Brasil. E um tamanquinho de japonês, aqueles de madeira. Então a portinha não abre, como todas as que faço, mas ela dá a ideia, sim, de que lá dentro tem um brasileiro, uma brasileira, um japonês, uma japonesa, que são amigos. Entendi. Quer dizer, é um símbolo delicado, artesanal, pequeno, de amizade entre os dois que povos. frequenta um ambiente, né? Que legal. E aí, assim, quando a gente olha para tudo isso, qual é o futuro desse projeto? Eu acho que isso é legal de pensar, porque se antigamente o negócio era totalmente espontâneo, agora você tem algum momento que você para pensar, e o que eu faço agora? O que vai acontecer para o futuro? O que você está imaginando de ideias? Eu acho que o dia a dia que vai responder isso, sabe? É material, é a técnica, é saber fazer, é aprender a fazer. E porque cada vez que eu faço, cada dia, é gratificante porque eu vejo que eu aprendi mais. Da primeira casa que eu fiz para minha sogra, a casa do Chitãozinho Chororó que estou fazendo hoje, sabe assim, não tem nada a ver. A técnica, a forma de construção é muito mais facilitado, embora eu consiga chegar a mais detalhes, né? Então é isso aí. E para finalizar, assim, a ideia do propósito de uma coisa dessa na sua vida, o seu propósito de vida, o propósito do projeto em si, que conclusão que você tira hoje de um projeto que tem essa característica? Eu quero dizer assim, um projeto que é um projeto artístico, que é um projeto de doação do teu tempo, das suas ideias, que é um projeto que te conecta com pessoas que você nunca viu, tem uma portinha agora, são 12 lugares da cidade, você diz que vai chegar a 15. E aí, cada portinha dessa abre uma conversa, que você sequer está lá presente para escutar, mas é uma conversa com a imaginação, com a brincadeira, com reflexões, com o inusitado, enfim, né? E aí, você participa disso de uma certa forma. Quando você olha para uma coisa como essa, eu quero acreditar que em algum momento você já teve alguma inspiração, alguma conclusão. O que você diria, assim, para me explicar? O que você tira a essa altura da sua vida dessa experiência? Acho que foi muito benéfico, né? E está sendo muito benéfico. Então, parar, nem pensar. Enquanto tiver condições de me locomover, de bater martelo, eu vou estar fazendo isso. Agora, o bem maior, e eu acho que o pagamento maior de tudo isso, é de que um dia alguém vai falar, ele passou por aqui. E é isso aí. Bacana. Eu acho que isso representa, pai, a ideia de que
a gente encontra sentido na nossa vida quando a gente faz algo maior do que a gente. Eu acho que você imaginar que aquelas portinhas são mais do que você, que agora elas têm uma vida própria. Até certo ponto elas representam uma ideia, um conceito, e você vira um veículo, né? Sim. Você vira o instrumento que faz aquilo acontecer. E eu acho que esse é o barato da vida, é quando você e cada um encontra isso de formas diferentes, em coisas diferentes, e isso tem uma dinâmica na vida, né? Mas você ser capaz de fazer parte de algo maior do que você e algo que faça bem para as pessoas. Sim. Eu acho que isso para mim é uma boa forma de dizer propósito. Isso é um propósito de vida, você fazer o bem para os outros, não tendo necessariamente nenhum ganho direto, pessoal, que não seja o do simples reconhecimento da gratidão ou de saber que você passou por ali e deixou algo positivo, né? É mais gostoso, né? É mais gostoso. Muito bacana. Bom, daria para falar de várias coisas, eu acho que tem muitas ideias desse projeto para surgirem. As pessoas devem ter muitas dúvidas, propostas, quem quiser... Muita historinha para contar, né? Quem quiser comentar alguma coisa, inclusive, pode entrar aí no YouTube e fazer as suas perguntas, ideias. Se o Osmar participa aí, responde. Mais para frente, tendo novidades do projeto, a gente pode voltar a conversar sobre eles. E você falou aí das historinhas, acho que você está falando dos contos em áudio, né? Porque isso é uma parte do projeto que a gente não comentou. Mas as pessoas que visitam as portinhas, tem um QR Code que a pessoa lê com o celular e ela vai saber que ali é uma mini porta, que é um projeto. Até porque tem muita gente de fora que não sabe nada, topa com aquilo ali e pelo QR Code ela vai descobrir, né? Mas ali também a gente criou agora umas historinhas em áudio, né? São contos. Sim. Que contam a história de como surgiu as mini portas em Maringá, e aí tem toda uma mágica muito legal sobre os pequeninos que vivem ali e que eles vieram de um mundo paralelo chamado Minilândia. Então acho que é bem legal aquela historinha. É o primeiro episódio, e agora há pouco saiu o segundo, da Pérola Caramelo, que é a história de uma menininha, uma pequenininha, né, que vive numa dessas portinhas e ela tem toda uma aventura. Então isso é legal porque está agregando, né, cultura ao projeto. E é interessante porque nessas idas em escolas eu levo uma caixinha, que é uma vaquinha. Como caixinha de som, né? Caixinha de som, e ela dança. E eu chamo a atenção das crianças, que está aquela algazarra, chamo a atenção e falo, olha, agora eu trouxe minha secretária, boto ela em cima da mesa e falo, ela vai contar uma história para vocês. E a partir do momento que você dá o play, você ouve uma mosca voando. É uma coisa incrível o poder que tem. E isso aí, sabe, uma satisfação imensa, né? Porque além da imaginação de quem estaria atrás de cada porta, com a historinha, então é isso que paga, porque olha o bem que para essas crianças. Né? Fica o convite. Muito quem quiser então visitar as portinhas, lembra que tem o áudio. Escuta lá, vai se divertir, vão vir mais histórias pela frente. Aliás, muitas histórias, né, seu Osmar? Bastante. Bom, meu caro pai, obrigado por ter participado. Essa é uma iniciativa que a gente está tendo com esse podcast para falar de temas, assuntos de propósito de vida, propósito da comunicação. E foi muito legal poder inaugurar isso com a tua participação. Para mim, eu já te falei isso, é sempre uma honra te ouvir. É muito orgulho da tua trajetória. Para mim, acho que é exemplo. E não vou ficar aqui mais meia hora só jogando os confetes, mas fica registrado a minha gratidão. E com isso a gente encerra esse primeiro episódio. Vamos em frente aí com as curtidas e os compartilhamentos. E fiquem de olho nos próximos episódios, que a gente quer trazer muita gente bacana aqui para conversar. Valeu. Obrigado. Fechou.